A MPF pede arquivamento de projeto que proíbe casamento homoafetivo. A Procuradoria-Geral dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, pediu a rejeição e o arquivamento do projeto de lei que quer proibir a união civil de pessoas do mesmo sexo no Brasil. De acordo com a Procuradoria, além de inconstitucional, a proposta afronta princípios internacionais e representa retrocesso no que diz respeito a direitos e garantias fundamentais das pessoas LGBTQIA+. O texto está em tramitação na Câmara dos Deputados. Em nota pública enviada à Casa na sexta-feira, dia 22, a Procuradoria avalia que negar a possibilidade de união civil homoafetiva significa dizer que os homossexuais teriam menos direitos que os heterossexuais, criando uma hierarquia de seres humanos com base na orientação sexual. Para a Procuradoria, esse entendimento seria contrário a preceitos constitucionais como o da dignidade do ser humano e a proibição de qualquer forma de descriminalização. Essa ideia colide frontalmente com a essência da Constituição da República Federativa do Brasil, a qual estrutura uma nação em que a convivência entre os diferentes seja pacífica e harmônica, diz a nota. Uma eventual aprovação desse projeto não significa apenas o Estado assumir que existe um modelo correto de casamento, que este modelo seria o heterossexual. Significa também dizer que o Estado reconhece as pessoas não heteronormativas como cidadãos e cidadãs de segunda classe, que não devem exercitar todos os seus direitos em função da sua orientação sexual, destacou a Procuradoria. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão citou dados do IBGE que apontam que apenas em 2021, 9.200 casais do mesmo sexo formalizaram sua união estável em cartório. Caso o projeto de lei se torne lei, o órgão do MPF alerta que novas uniões estarão vedadas e não surtirão os efeitos legais desejados, criando evidente e injustificado desequilíbrio entre pessoas homo e heterossexuais. Além disso, de acordo com a nota, a união civil é um ato voluntário e privado, cuja essência é conscientizar uma parceria entre duas pessoas para uma vida em comum. Nesse sentido, pouco importa a orientação sexual de quem está se unindo. E isso não diz respeito a toda a coletividade, em um Estado democrático que garanta as liberdades fundamentais, em especiais dos indivíduos, diz. Na avaliação da Procuradoria, o projeto tenta cercear o direito de escolha dos indivíduos, em situação que se refere eminentemente à esfera privada. A votação do projeto de lei 5.167 de 2009 está na pauta do dia 19 na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, mas foi adiada para a próxima quarta-feira, dia 27, pelo acordo entre as lideranças partidárias antes de colocar o texto em votação. A comissão realizará uma audiência pública na terça, dia 26, para debater o tema. As informações são da Agência Brasil. Voltamos à questão dos poderes judiciário e legislativo. Nota-se que é desde 2009 que o processo está tramitando. O judiciário tomou um posicionamento em 2011 e depois em 2013. Nós estamos falando da questão legal entre a união de duas pessoas, que é direito dessas pessoas. Não dá para se discutir isso. O que se está se falando aí, no meu entendimento, são coisas diferentes. Casamento é uma questão, uma instituição religiosa, ok. Fica lá no direito canônico. Perfeito. União homoafetiva não se trata de união homoafetiva, se trata de união. Ponto. Eu acho que a partir do momento que a gente retirar essa questão, a gente começa a colocar tudo dentro de um direito comum. É união. Duas pessoas do mesmo sexo podem se unir da mesma forma que duas pessoas do sexo oposto. Isso não quer dizer que é simples, é certo ou errado. Isso quer dizer que é direito. Por que é um direito? As pessoas vão construir uma vida juntas. As pessoas têm o direito, ou não tem um plano de saúde, não pode estender a outra pessoa porque não tem uma união declarada, ou pode se tornar herdeiro do outro, mas se tiver um testamento, se não tiver um testamento, algum dos dois falecerem, não se tem direito. Quer dizer, existe toda uma situação contrária e negativa em cima disso, que independe dessa questão sexual. A união é união, e ponto. O casamento é lá no canônico, é lá nas igrejas. Reginaldo, outra coisa, novamente o judiciário tendo que apertar o cerco, porque o legislativo desde 2009 fica patinando. Se você vai imaginar, desde 2009 são 14 anos. Patinando, quer 14 dizer, anos. Se colocar o plebiscito, a população já resolve rapidinho, já define, e vão se surpreender com a resposta da população. Então, eu até entendo que esse é um assunto que, embora polêmico, não deveria sê-lo. Porque você coloca muito bem, nós vivemos no Estado democrático de direito.
qual é o significado de viver no Estado democrático de direito? Que esse Estado garanta o direito aos seus cidadãos, não é? Aos seus cidadãos, seja ele quem for, homem, mulher, criança, idoso, negro, branco, alto, baixo, homossexual ou heterossexual, não é? Então, quer dizer, ele precisa garantir o direito aos cidadãos, porque todo mundo paga imposto, não é? Todo mundo paga imposto. Então, quer dizer, você é homossexual, então você não vai pagar imposto porque você não tem menos direito. Não existe isso. Vai pagar o mesmo imposto. Então, ele precisa ter acesso aos mesmos direitos, a garantia desses direitos. Então, quando se discute a união entre duas pessoas do mesmo sexo, eu acredito que você está discutindo dentro desse âmbito do Estado democrático de direito, não é? A igreja, ela legisla sobre ela mesma. Não é? Então, quer dizer, e aí, por incrível que pareça, eu vou pedir desculpa, porque eu já vi muitas falas nesse sentido, e aí eu já vi pessoas mais humildes, que talvez compreendam menos essa questão do direito, não é? Eu já vi pessoas que, na sua humildade, não é? Ela fala assim, então, mas se o Congresso aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a minha igreja vai ter que casar? Não. Não. Infelizmente, tem pessoas que, para defender a não aprovação, né, da união entre pessoas do mesmo sexo no âmbito civil, ela acaba ludibriando as pessoas mais humildes, dizendo para elas que, então, se for aprovado, tua igreja vai ter que casar dois homens, tua igreja vai ter que casar duas mulheres. Não é verdade. Isso é importante deixar claro para as pessoas, não é? Não é verdade. O Estado, né, o Congresso, ele discute sobre as questões de Estado. A igreja, desde que nós nos tornamos república, foi uma decisão da república separar Estado e igreja, não é? Estado e igreja andavam juntos até o Império, 1889. Foi declarada a República, foi uma decisão daqueles que declararam a República que Estado e igreja iam andar separados, não é? Então, e desde lá, ou seja, não é agora, é desde 1889, quando o Brasil resolveu se tornar república, se resolveu separar Estado e igreja. Então, quer dizer, se for aprovado, né? Isso tem que ficar claro para as pessoas. Se for aprovado no Congresso a união entre pessoas do mesmo sexo, é uma questão de direito civil, não é? Para a garantia daquilo que você falou. A garantia de eu ter direito a eu viver uma vida inteira com o meu companheiro, com minha companheira. Então eu tenho o direito de ter acesso àquilo que nós construímos juntos. Não é? Foi construído um patrimônio junto. Então, eu tenho direito àquele patrimônio. Porque, Márcio, para quem acompanha essa discussão, eu já vi situações que beiram até você chega a não acreditar. Embora isso... Desumano. Por quê? Embora hoje ainda aconteça, não na proporção do que há 30 anos atrás, né? Porque há 30 anos atrás, quando uma família descobria que o rapaz era homossexual, que a moça era homossexual, eles eram expulsos de casa. A família renegava aquela pessoa. Só que essa pessoa ia para a vida, essa pessoa vencia, essa pessoa, né, se formava, essa pessoa construía um patrimônio. Aí, na hora que essa pessoa morria, aí o patrimônio dessa pessoa que a família renegou, a família queria. O patrimônio vale. Patrimônio eu quero. A pessoa não, mas o patrimônio eu quero. Então, a questão civil é uma questão de você trazer de novo o equilíbrio da justiça. Não é? Da justiça. Por quê? Eu soube de casos de família que eu expulsei meu filho ou minha filha de casa, ela teve um relacionamento estável, né, com uma outra pessoa do mesmo sexo, viveram juntos 20 anos, 25 anos, a pessoa morreu, eu soube de caso que o companheiro ficou sem absolutamente nada, porque a família entrou na justiça e a justiça deu ganho de causa para a família que renegou aquela pessoa, não é? Então, quer dizer, e aí a companheira ficou a ver navios, com uma mão na frente e outra atrás. Então, é uma questão de segurança jurídica, não é? De segurança jurídica. É importante que as pessoas entendam isso. Então, uma vez que for aprovado, né, ou for de fato reconhecido, mesmo que pelo Congresso, a união
homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo não significa que as igrejas são obrigadas a casar ninguém, não é? Que isso fique claro na cabeça das pessoas. O que é Estado, o que é igreja, não é? Você me permite uma parte, Reginaldo, eu acho que até a recomposição do termo não é discutir que a união ela seja discutida em todos os seus aspectos, homossexuais, assexuados, toda essa situação que as pessoas possam ter aí motivos para ficarem juntas e seja respeitado esta união. E até digo mais, a gente precisa rever essa questão do conceito de união também por uma questão de resolutividade com o sexo feminino também. Sim. Precisa se ver isso. Há pouco tempo que a questão do em nome da honra ainda estava em voga. Você imagina, em 2023, porque isso caiu agora, né? Sim, caiu esse ano. Caiu esse ano. Você, não é? E aí eu vi esse julgamento no Supremo Tribunal, você entender que o homem ainda pode dizer, eu posso matar a mulher e eu vou... Está na lei. Precisa alterar a lei. A lei. Atualizar as leis. E nessa questão do casamento, da união, vamos abolir a palavra casamento, fica lá com a igreja, pronto, tá lá. Fica lá com a igreja. Se a igreja decidir que a união, em qualquer aspecto, ele é favorável, ele é consentida, está dentro da sua doutrina, perfeito. Se não, quem está ali está seguindo a doutrina e siga a sua doutrina e ponto. Acabou. O pessoal dizia que em Roma como os romanos, né? Na Arábia como os árabes, na Argentina como os hermanos, no Brasil como os brasileiros. Dessa mesma forma, sejam os brasileiros. Então, se há para a igreja é dessa forma, mantém o seu direito canônico, está lá, é da igreja, é ela que resolve a respeito. Mais um ponto que eu vou dizer para você que eu acho que deve trazer como reflexão para a sociedade brasileira, que aí o Ministério Público Federal ele coloca como ponto, uma vez que você derruba esse entendimento de que o Estado precisa preservar o direito a todos os seus cidadãos, ou seja, a partir do momento que deixa de reconhecer o casamento homoafetivo, e aí ele coloca um ponto que eu achei bastante interessante, você cria categorias de cidadãos, não é? Não, claro. Ou seja, o heterossexual ele está acima do não é? Então você cria categorias, subcategorias, e que é extremamente perigoso. É extremamente perigoso, porque você, a partir do momento que você cria essas categorias, e aí, digamos, na cabeça, porque a cabeça do ser humano é a coisa mais difícil de ser entendida. Sim. Então, o heterossexual ele vai achar que está acima do homossexual e ainda, inclusive, com direito de achar que pode matá-lo. Pode agredir, pode matar, entendeu? Pode respeitar, pode... Você está abaixo de mim, não é? Então, é muito perigoso. É uma discussão muito mais ampla, não é? Muito mais complexa, muito mais profunda, que as pessoas precisam entender que a função do Estado democrático de direito a união entre duas pessoas, a união civil, é uma questão de garantia de direitos, dela entrar dentro desse código, não é? Dela ser assistida, dela estar amparada, não é? E essa é a função do Estado. As pessoas acabam se revoltando por ver pessoas do mesmo sexo andando de mão dada, as pessoas se revoltam por uma demonstração de carinho, mas no que isso muda a minha vida? No que isso afeta a minha vida? Me indigna mais ver uma mulher sendo agredida, me indigna mais ver uma criança não ter a presença paterna na responsabilidade que deveria, me indigna mais uma inexistência do poder público diante das necessidades da saúde de muitos. Me indigna mais uma mãe dar à luz num colchonete, no chão, no piso de um pronto-socorro. Sim. E nós estamos buscando descarregar aonde essa indignação? Não é aí, pelo contrário. Volto a falar, a ação está correndo, o Supremo está decidindo, o Supremo já decidiu, né? Só que a lei ainda continua e precisa ser alterada desde 2009. Legal o MPF se manifestar, mas eu gostaria que se manifestasse também em outras situações que são polêmicas também e muitas vezes o silêncio nos incomoda. Sim, sim.